Então, boa noite. Agora nós vamos oficialmente dar início à nossa transmissão. O professor Tato Taborda já está aqui ao meu lado, como vocês podem perceber, a quem eu já antecipadamente agradeço pela presença e pela disponibilidade em atender aqui ao nosso convite, ao convite do Colégio Pedro II, em especial ao convite do Departamento de Educação Musical, no colegiado, na figura do colegiado de docentes da especialização em práticas musicais da educação básica. Essa é a primeira palestra do segundo ciclo de palestras Música e Educação. Nós concluímos o ciclo na semana passada com muito sucesso, e em função desse sucesso nós ficamos bastante estimulados a dar continuidade a esse ciclo de palestras, e agora nós temos outros objetivos, né, ou inclusive outras maneiras de conduzir, né, outras propostas de palestra, principalmente a partir da segunda palestra, que é da professora Luciana Requião. Alguns avisos, assim, que eu já vou repetir esses avisinhos. Aqueles que ainda nós solicitamos que façam a inscrição pelo site do colégio, para que nós possamos, então, posteriormente encaminhar os certificados. Para que o certificado seja encaminhado, eu preciso que vocês registrem a presença de vocês, aqueles que estão assistindo pelo streaming, que vocês registrem na seção de perguntas a presença de vocês, e posteriormente vamos fazer o certificado para encaminhar. Não é necessário entrar na sala de conferência para poder assistir e acompanhar. Que vocês cliquem, no meio tem um sinalzinho de play, caso não tenha iniciado automaticamente, basta que cliquem nesse sinal, então vocês possam assistir. Dessa maneira, vocês têm acesso ao áudio, ao vídeo e também ao chat, no qual devem não só se registrar, mas também ao senhor professor, que nós já temos perguntas que já foram feitas mesmo antes da sua palestra, veja bem. Eu chamo, então, a professora Mônica Lene, enquanto ela, eu vou fazer uma pequena apresentação do colégio para aqueles que não nos acompanham. Eu venho acompanhando aí com felicidade as perguntas e os registros, e já reconheço os nomes de muitos de vocês que têm estado conosco aí ao longo desse último mês, em que semanalmente temos feito essas palestras, né? Então, quem ainda não sabe, não conhece muito assim, o Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino que tem sede na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro nós temos 12 campi, mais um campus na cidade de Niterói, no município de Niterói, também no estado do Rio de Janeiro, outro campus no município de Caxias, que também é no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aulas de educação musical desde até a primeira série do ensino médio, ou seja, nós cobrimos toda a educação básica com aulas de música, aulas semanais de música, incluídas na composição curricular de praticamente todas as séries de educação básica que o colégio oferece. Isso é uma felicidade, não é algo que se em todos os lugares, então nós celebramos isso. Nós temos um corpo docente de pouco mais de 50 professores, todos licenciados. Isso também é trabalhar numa instituição como essa é também um privilégio por conta disso. Tem outras situações, é um colégio que tem quase 200 anos, então tem várias situações importantes que poderiam ser aqui relembradas. Nesse momento, então, passo a palavra à professora Mônica Lene, que é a coordenadora de especialização, para as boas-vindas. Peço ao professor Stephenson que, nesse meio tempo, já abra a câmera, ele é que vai fazer a mediação da nossa palestra, vai fazer primeiro a apresentação do professor Tato, e depois, em seguida, a mediação, para que a gente, então, dê continuidade às coisas. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, professora Mônica. Vamos, boa noite, aos pouquinhos, dando início. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Em nome dos alunos da especialização e dos nossos professores todos, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu acredito que vai ser uma noite muito linda, de certa maneira, uma homenagem, né, a esse grande educador que foi o Kohlreuter. Então, acho que ele está no coração de todos nós, educadores musicais, tá bom? Uma boa palestra para você, Stephenson, uma boa mediação, e vamos curtir isso aí, porque eu acho que vai ser uma coisa muito boa, tá? Então, obrigado, vou me ausentar aqui para deixar vocês com a palavra, tá bom? Tchau. Tchau.
Roberto, seu microfone está fechado. Agora sim. Obrigado, Tato. Muito obrigado. Então, vamos lá. Meu boa noite a todos. A coordenadora-geral do Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro II, professora Ana Cristina, que fez as honras da casa, a nossa coordenadora do curso, professora Mônica Leme, e também aos meus colegas aqui do curso, Juliana Crispim, Mário Alexandre, Ronaldo Coutrinho, Solange Abreu, Vanessa Berber e Basti Silvério, bem como aos colegas professores de música do Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro II, que estão hoje aqui nesse ambiente. Por fim, meu boa noite aos nossos estudantes do curso de especialização, motivo dessa palestra. E boa noite a todas e a todos aqui reunidos e irmanados. É um prazer e satisfação tê-los nesse encontro, que é propiciado pelos interesses e aproximações sonoro-musicais. A palestra de hoje faz parte da disciplina Metodologias Musicais do curso mencionado anteriormente e abre o segundo ciclo de palestras, como já foi falado. Então, nada mais providencial e gratificante do que celebrar esse momento rememorando o mestre Kohreuter, com as suas ideias e provocações de improvisação e de liberdade musicais que ele fazia com maestria. Falar de Kohreuter é um tema caro e de contentamento para mim, pois o conheci em 1985 em um curso de férias que ele ministrou em Fortaleza. A partir das experiências que vivenciei em sua oficina de improvisação e prática coral, pude expandir minha visão de músico e, um pouco mais adiante, né, de educador musical. Depois, aqui no Rio, ainda tive o privilégio de tê-lo como vizinho. Kohreuter é o mais brasileiro dos alemães. Chegou jovem ao Brasil em 1937. Não vou adiantar a sua parte não, Tato, só explanar. Com apenas 22 anos, mas com a carreira já bem estabelecida. Essa frutífera trajetória dentro e fora do Brasil, né, ele tomou o mundo, foi responsável por difundir uma nova música e as possibilidades técnicas, sonoras e estilísticas propiciadas por ela. Com sua visão de mundo, filosófica, por que não? Por que não dizer também revolucionária e ainda de educador musical à frente de seu tempo, contribuiu para a formação de importantes compositores, músicos e educadores brasileiros, dentre eles Edino Krieger, Guerra Peixe, Marlos Nobre, Rogério Duprat, Júlio Medalha, também Tom Jobim, o maestro Severino Araújo, da Orquestra Tabajara, Tom Zé, entre outros. Também teve como aluno o compositor e produtor musical Tim Rescala, que estará conosco dia 23 de setembro, encerrando esse ciclo de palestras. E o professor Tato Taborda, nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar agora brevemente. Antes, porém, em nome dos professores, dos alunos e dos presentes, quero agradecer o Tato por aceitar o nosso convite. Muitíssimo obrigado, professor. É um prazer e uma honra tê-lo aqui. Tato Taborda é compositor, docente e é um músico dedicado à experimentação musical. Tem doutorado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e mestrado em música também por essa instituição. Tem obras recomendadas por entidades como ProMúsica Nova Bremen, OSESP, Teatro Colón de Buenos Aires, entre outros. Em 2010, estreou a ópera A Queda do Céu, esta por encomenda da Bienal de Munique, com récitas nessa cidade, em Viena e também em São Paulo. Suas obras foram gravadas pelos selos fonográficos ABM Digital, Arcaíra, Collegno, Lame e Wassel Aron. O professor Tato tem larga experiência na área das artes, com ênfase na composição e na música experimental, como já foi dito, atuando na composição, na docência, na bioacústica, na pesquisa e na criação de instrumentos musicais não convencionais, além da curadoria de eventos relacionados à música e à arte sonora, interação com artistas da dança contemporânea, das artes visuais, do cinema e do teatro. Desde o ano de 2012 para cá, pertence ao quadro de docentes do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, sendo que atualmente coordena esse curso e atua também na pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes dessa importante instituição.
sem mais delongas, passo a palavra para o professor Tato Taborda, mas gostaria de lembrar que perguntas poderão ser feitas, as quais serão repassadas ao professor assim que ele encerrar a fala. Professor Tato, bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, obrigado pela sua introdução tão gentil. Você falou que em 85 você teve um contato com o Kohreuter numa oficina em Fortaleza. Eu acho que eu estive lá. Porque os alunos do Kohreuter, nessa época, eles iam atrás do Kohreuter por tudo quanto é canto, né? Ele ia para dar aula em São Paulo, a gente ia para São Paulo. Ele ia pra... Eu me lembro muito bem que tinha bastante gente no entorno. Então, eu não sei se foi em 85, não sei se ele foi outras vezes nesse período, mas ele esteve outras vezes lá também, em Fortaleza. Então, acho que foi um pouquinho antes. Na verdade, foi um pouquinho antes de 85. Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Colégio Pedro II, ao Núcleo de Educação Musical. Nossa, é muita responsabilidade para mim falar do Kohreuter aqui para você, para vocês, né? Grande abraço. Esse é um ambiente de educação musical e essa é a natureza mais profunda, o núcleo mais incandescente do Kohreuter é o educador que ele era. Todas as atividades, e foram muitas que ele desempenhou ao longo da venturosa vida, né, quase 90 anos de idade, tinham a educação musical como eixo. Atividade como compositor, como criador de ambientes culturais, como administrador, como músico, né? Ele tem uma formação de flautista, mas desde o princípio um eixo orientador e que dava sentido para tudo que ele fazia era a educação musical. É como se as atividades outras dele fossem modos dele investigar as questões que ele ia trazer para o contexto da educação. Então, as obras que ele compunha eram modos dele esclarecer questões para melhor trazer elas para os alunos, né? O que faz dele um caso muito, muito particular, né? Dessa fronteira entre o compositor, o educador, o administrador. Mas bom, acho que eu tinha que começar essa fala com uma coisa que ele falava sempre, caramba, quando ele ficava surpreso com alguma coisa ou emocionado, ele falava um caramba com sotaque alemão. E aí todo mundo acordava, todo mundo, epa, o que eu fiz errado? Ou então, opa, tá bom então, porque ele falou caramba. Nesse momento, assim, pensar no Kohreuter, a primeira coisa que me vem à cabeça, nesse momento, quando o Roberto estava me apresentando, me veio uma cena na cabeça. Em 1985, o mesmo ano que o Roberto falou que ele fez o curso com o Kohreuter em Fortaleza, o Moacir Santos, o maestro, o saxofonista, o compositor, arranjador incrível, ele veio para o Free Jazz Festival no Rio de Janeiro. Eram festivais regulares que aconteciam, tinha um Rock in Rio, para o Rock tinha o Free Jazz. O Moacir Santos veio para o Free Jazz de 85. Eu fui entrevistar ele para uma revista latino-americana. E ele tinha sido aluno do Kohreuter. Não só aluno, como tinha sido assistente do Kohreuter antes de ir para os Estados Unidos. E quando eu cheguei, eu esperei ele na sala, ele entrou com um hobby assim, muito, muito chique. E quando eu falei que eu era aluno do Kohreuter, eu levei um susto, porque os olhos dele se encheram de água. E ele falou, professor, como está o professor? E aí tudo que eu perguntava para ele, volta e meia tinha, mas como está o professor? Como ele está de vida? Como ele está? Naquele momento eu me dei conta do impacto que aquela relação mestre-discípulo havia tido. Já fazia mais de 20 anos que o Moacir Santos estava afastado do Brasil e não via o Kohreuter, mas aquela corda ainda ressoava muito fortemente nele. Então, com essa imagem do Moacir Santos tocado, emocionado,
com a lembrança do Kohreuter, eu queria propor, assim, para a nossa conversa. Bom, vai ser uma conversa, espero que seja uma conversa daqui a pouco, por enquanto sou só eu falando. Eu queria propor dois termos para a gente pensar o Kohreuter. E volta e meia, esses termos vão voltar. Um dos termos, que é o título que eu sugeri ao Roberto, é semeadura. Semeadura. Não por acaso, assim, a maior parte dos empreendimentos pedagógicos que o Kohreuter foi plantando, não só no Brasil, em muitos lugares no Brasil, mas fora do Brasil também, se chamavam seminários. Então tem essa conexão com deixar sementes, plantar sementes e confiar que elas vão frutificar. O outro termo que eu queria que ficassem como dois cartazes, assim, de certa maneira, para a gente revisitar volta e meia, é a ideia da transparência. Da transparência. Como assim transparência? Transparência no sentido que hoje, e já há muito tempo, quando reflito sobre a importância do Kohreuter na minha formação, eu me dou conta que o que foi mais importante foi o fato dele ser transparente. Transparente no sentido de, quando eu olhava para ele, quando eu olhava para as coisas que ele me trazia, eu conseguia olhar através dele. Eu conseguia olhar para o mestre, para o professor dele, para as coisas que estavam antes dele e que ele, de certa maneira, disponibilizava. E era muito fácil não fazer isso, porque ele era muito carismático, ele tinha uma figura e uma voz muito envolvente. Então era muito difícil não olhar assim para a ponta do dedo dele. Mas eu, pensando agora assim no que foi a minha trajetória em música e do quanto eu devo ao Kohreuter, eu vejo o quanto eu olhei para aquilo que ele apontava, mais do que para a ponta do dedo dele. Então, pensando nessa ideia da transparência e da semeadura, eu acho que pode ser esclarecedor a gente trazer alguma cronologia para a chegada desse músico ao Brasil e até antes da chegada dele, para poder entender esse sentido da transparência e da semeadura, de onde isso vem e como ele foi manifestando, exercendo e desenvolvendo mesmo dentro dele essas virtudes, né? Então, tem que começar na Alemanha, tem que começar com um jovem ali, com a ascensão do nazismo, né? 1933, 1934, um jovem profundamente antifascista, já conectado com a música nova, né, que se fazia na Europa nessa época, muito curioso e muito antenado, e logo já perseguido de alguma maneira pelo que se chamava Reichskammermusik. Era o departamento estatal lá nazista que cuidava das execuções musicais. E ele recebia muitas advertências por estar executando, tocando, promovendo uma música degenerada, né, como era chamada na época. Isso, 17, 18 anos, 19 anos. Ele tem uma formação de flautista inicial, e essa formação de flautista foi o que, de certa maneira, o trouxe ao Brasil também, e
era o seu eixo como instrumentista era a flauta. E pelo que quem teve contato com ele desde a chegada do Brasil, ele era flautista tipo Rampal, era assim virtuose da flauta. Tinha um som lindo, tocava peças dificílimas. Ele teve uma formação como compositor já na Alemanha, né? Frequentou alguns cursos do Hindemith e de alguns outros professores em Berlim, mas o professor mais importante dele, e é aí que eu queria chegar, foi um regente alemão chamado Hermann Scherchen. Hermann Scherchen era também um agitador musical. Ele criou o termo música viva, né? Ele publicava um periódico com esse nome na década de 30 ainda. Ele foi encarregado de primeiras audições de muitos compositores jovens e não tão jovens, mas compositores contemporâneos europeus. Ele era um militante da música que estava sendo produzida naquele momento, além de ser um regente muito consagrado com obras do repertório clássico, né? A gravação dele da Arte da Fuga é um absurdo de incrível, é uma referência. A gravação da Paixão segundo São Mateus também é uma referência, da Sétima Sinfonia de Beethoven, enfim. Mas o eixo de atuação dele principal era a música contemporânea. E ele também era um indivíduo com um profundo sentimento antifascista. De tal forma que, em 1933, o Hermann Scherchen, professor do Kölreuter, se exilou na Suíça. Se autoexilou, ou seja, quando sentiu o que estava acontecendo na Alemanha naquele momento, ele não podia continuar lá. E da Suíça, ele passou a atuar a partir de 33 em diante, uma carreira brilhante. O Kölreuter nasceu em 1915, por volta de 1936, ele já com essa atividade de música degenerada, digamos assim, né, que ele tocava e compunha e estudava e promovia concertos, ele se apaixonou por uma... Ele era comunista, né, ele tinha uma militância bem intensa como membro do Partido Comunista, e naquela época começou a ser perseguido na Alemanha nazista, e ele ainda, para culminar, ele se apaixonou por uma menina judia. E os pais dele não aceitavam, na verdade o pai, porque a mãe morreu na gripe espanhola em 1918. O pai casou depois, em segundas núpcias, e o pai era muito severo, né? Ele sempre falava isso, o pai era muito rédea curta, né? E quando ele anunciou que ele estava noivo de uma moça judia e queria casar, foi um choque, um escândalo, e ele foi denunciado pelo pai e pela madrasta para a Gestapo. E ele ficou preso algumas semanas, e dali ele saiu diretamente para o exílio na Suíça, onde ele foi atrás do Scherchen. Ele não podia mais continuar na Alemanha, né? Ele tinha todos os indicadores de que a vida ia ser muito dura para ele se ele continuasse na Alemanha. Ele foi atrás do Scherchen. E um ano depois, como flautista, né, que ele era, ele veio parar no Brasil numa excursão, numa turnê de concertos. Ele tinha um contato lá com um embaixador brasileiro, que ele se sentiu muito, muito à vontade conversando com ele. Esse embaixador deu uma carta de recomendação e ele veio numa turnê como arpista, uma turnê sul-americana, e quando ele chegou no Rio de Janeiro, imagina o Rio de Janeiro em 1937, que devia ser uma coisa incrível. Ele chegou e ele vibrou por ressonância todo. Naquele momento, ele disse que ele tinha certeza que esse era o lugar que ele ia botar a âncora. Se bem que a âncora dele é uma âncora muito móvel, porque
transitou por tantas partes, mas de qualquer maneira o Rio de Janeiro sempre foi o eixo. Então, em 37, um garoto de 22 anos, imagina só, chega aqui, né, duro, sem um tostão, mas com a certeza que aqui é o lugar que ele quer criar raízes. E desde muito cedo, assim, desde a chegada, logo um pouco depois da chegada, ele chegou como flautista, claro, e aí ele conseguiu um contato com Schenker, que era o regente da Sinfônica Brasileira. Na verdade, estava ia ser criada a Sinfônica Brasileira ainda, né? Ele foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Brasileira. E, como flautista, ele conseguiu algumas pequenas pontes para poder ter alguma subsistência, mesmo assim muito, muito, muito incipiente. Ele, logo na chegada, ele aglutinou em torno dele um grupo muito especial de jovens compositores e aspirantes à composição. Como o Roberto já falou, o César Guerra Peixe, o Cláudio Santoro, o Edino Krieger, Eunice Catunda, né? Eram os jovens mais antenados naquele momento na cidade do Rio de Janeiro. E o Chorreiter chegou no Rio de Janeiro trazendo um monte de formação nova que até então não circulava por aqui, entre elas as técnicas de composição que na época eram contemporâneas, né? O dodecafonismo, uma música serial feita com uma organização dos sons cromáticos, e principalmente ele trouxe algo que ele recebeu do Scherchen, que era um modo de ação interferente e que se nutria da relação com os discípulos, com os alunos. O Scherchen era assim, ele era um agitador também, organizava cursos de férias e aproximava as pessoas. Olha, você tem que conhecer fulano, você tem que conhecer cicrano. E o Chorreiter trouxe isso ecoou muito fortemente na personalidade dele, e ele, desde o primeiro momento, ele conseguiu aglutinar um grupo de jovens compositores muito especial. E eles, junto com alguns outros músicos, criaram um grupo chamado Música Viva. Música Viva, inspiração do periódico que o Scherchen editava, e esse grupo era um grupo que juntava pedagogia, né, juntava seminários, aulas, cursos e publicações. Tinham um boletim, eles publicavam periodicamente, e concertos ao vivo, concertos públicos e radiodifundidos, né? Nessa época havia uma entrada na rádio. E esse grupo logo foi aglutinando músicos e artistas de outras áreas que estavam, de alguma maneira, desconfortáveis em seguir automaticamente o que naquele momento era, digamos, o eixo principal da produção musical no Brasil, que era principalmente ancorado num nacionalismo muito bem fundamentado intelectualmente pelo Mário de Andrade, né, com compositores mega talentosos, começar pelo próprio Villa-Lobos, e jovens compositores também, como Camargo Guarnieri, ou seja, tinha consistência musical, mas ao mesmo tempo haviam inquietudes que esse eixo não dava conta de nutrir. Então esses músicos, compositores, artistas começaram a se aglutinar em torno dos ambientes que o Chorreiter já naquele momento criava. Eram ambientes muito frágeis em termos institucionais, mas muito ativos no sentido do fomento a um pensamento crítico, ao contato com tudo aquilo que estava sendo produzido no mundo nesse momento, e ao mesmo tempo muito atento para a realidade
né, social do Brasil naquele momento. Todos os compositores nesse momento em volta do Kollreuter também eram simpatizantes do Partido Comunista. Acontece que em 49, né, o grupo já estava atuando há algum tempo, já tinham esses jovens compositores já estavam empoderados em relação às suas características individuais. E isso sempre foi um aspecto fundamental da relação do Kollreuter com os alunos, né? Era o empoderamento daquilo que ele percebia que era uma característica individual. E no momento que ele percebia isso, ele fazia o que fosse para amplificar a percepção dessa individualidade. E isso é fácil de comprovar quando você vê a lista dos alunos do Kollreuter ao longo dessas tantas décadas de ação interferente na cena musical brasileira. São músicos de um campo muito vasto de possibilidades, né? São arranjadores, são compositores, são intérpretes, são músicos. Para começar, o próprio Tom Jobim foi aluno dele nessa época. Um dos bicos que o Kollreuter conseguiu, ele foi dar aula num colégio chamado Brasileiro de Almeida, que era da mãe ou da tia do Tom Jobim. E ele foi dar aula nesse colégio, e aí logo a mãe do Tom Jobim sacou: opa, esse cara é interessante, e chamou o Kollreuter para dar aula para o Tom Jobim, particular, aos 13 anos, a aula de harmonia e de piano. E o Tom Jobim sempre reconheceu que foi uma chacoalhada para ele. Ouvir Debussy pela primeira vez, ouvir os impressionistas, música atonal, enfim. Então, esse campo amplo dos alunos vai desde compositores da chamada música contemporânea, como Valdo Santoro, Dino Krieger, Guerra Peixe, a músicos populares como Severino Araújo, Cachimbinho, Maestro Gaia, Maestro Cipó, Paulo Moura, Tom Jobim, enfim, é um espectro muito amplo. Então isso dá um pouco a medida do quanto o Kollreuter não criou uma escola de composição. Não criou uma escola de composição. Vários compositores, professores, criam uma escola aquele sentido renascentista da palavra escola, onde os discípulos aspiram a ser como o mestre. E isso é um pouco um parâmetro do seu progresso dentro daquele ambiente. O quanto eles se aproximam da tintura mãe, vamos dizer assim, daquela figura eixo. O Kollreuter não. O Kollreuter não criou uma escola de composição. Ele criou muitas escolas, no sentido de ambientes pedagógicos, né, em várias partes do Brasil, mas não uma escola no sentido de uma filiação estética, né? A diversidade dos alunos é prova disso. Então, acontece que em 1949 caiu uma outra bomba atômica. Em Praga, o ministro da propaganda soviético, chamado Andrei Zdanov, num congresso para a juventude comunista, ele fez uma conclamação a todos os músicos simpatizantes do comunismo a abandonarem qualquer forma abstrata de composição ou experimental e abraçar a arte do povo. Então, a missão do compositor filiado ao comunismo era receber essa matéria que vinha da cultura popular e devolver essa matéria filtrada pela sua excelência, seja em qual área estiver. Nesse caso, ele falou especificamente para músicos. Então, se você é um simpatizante do Partido Comunista, olha, não tem outra alternativa. Você precisa abandonar qualquer técnica de composição mais abstrata ou experimental e você precisa se dedicar a estudar a música, vamos dizer assim, a música popular rural, como outro dia eu ouvi o Wisnik, o José Miguel Wisnik falar.
a música folclórica, para, com as suas ferramentas de orquestração, de composição, de forma, de estruturação, devolver ao povo, vamos dizer assim, aquela matéria que veio dali. Isso foi uma bomba no grupo em volta do Kollreuter. Os alunos todos debandaram. Porque isso, naquele momento, era uma chamada na chincha, né? Foi assim, uma cutucada. Se você se identificava como engajado no projeto do Partido Comunista, você não tinha alternativa. E o que aconteceu foi que o grupo explodiu. O Guerra Peixe foi para Pernambuco estudar coco, o Cláudio Santoro rompeu com o Kollreuter. O único que não rompeu, digamos assim, afetivamente com o Kollreuter nesse momento foi o Edino Krieger, o compositor Edino Krieger. Apesar dele, estilisticamente, a música dele ter se transformado, mas ele foi o único que permaneceu solidário, né? Solidário ao professor, e, independente do quanto aquilo impactou ele artisticamente, ele não precisou romper com o Kollreuter. E foi muito difícil para ele, nesse momento no Rio de Janeiro. Ele havia formado um grupo de alunos e um ambiente pedagógico efervescente. De repente ele ficou sozinho, ele estava sozinho, de uma hora para outra. E foi muito pesado, porque era um momento onde era muito fácil você pegar essa bandeira, e imaginando hoje como é que a questão é polarizada, né? Como é que politicamente, eticamente, né? O mundo está polarizado, o Brasil está polarizado. Naquele momento isso era muito forte. Então, ou você fazia parte de um eixo digamos, de renovação do código musical, correndo os riscos dessa renovação, experimentando, ou você fazia parte de um eixo que buscava renovar a tradição, que partia da tradição, e nesse caso, no Brasil, você tinha de um lado o nacionalismo e do outro lado os adeptos de uma composição mais experimental. Nesse momento, logo depois, né, do Congresso de Praga, o Camargo Guarnieri, um compositor importante, brasileiro, talentoso, ele fez uma carta aberta, assim, denunciando o Kollreuter, falando que ele estava corrompendo deixa eu ver se eu acho aqui uns trechos, eu achei há pouco Enfim, ele fez uma carta muito dura, muito crítica, muito quase caricatural, assim, quando você lê hoje o que ele escreveu a respeito do Kollreuter. E muitos dos alunos, ex-alunos dele, de certa maneira, se sentiram identificados, porque isso era um pouco o espírito do momento. Bom, fato é que o Kollreuter ficou sozinho nesse momento. Ele começou então a estreitar relações com São Paulo. Ele criou um ambiente chamado Escola Livre de Música, e nesse ambiente músicos como Gilberto Mendes, Vili Corrêa de Oliveira, Rogério Duprat, Júlio Medalha, Damiano Cotzella. Você vê, Rogério Duprat, Júlio Medalha foram músicos fundamentais, né, no tropicalismo brasileiro, para fazer essa ponte entre a música popular e a música de vanguarda. Enfim, ele criou esse ambiente muito efervescente em São Paulo. Isso foi em 52, né?
2 anos depois, ele recebe um convite de um reitor fantástico da Universidade da Bahia, chamado Edgar Santos, que chamou um grupo seleto de Hugo Reuter na música, o Rolf Gelewski na dança, o Martim Francisco no teatro, e ele deu carta branca para eles criarem um ambiente efervescente em Salvador, a partir de 54. E o Reuter foi fundo. Ele criou assim o que foi o germe do curso de música da Universidade Federal da Bahia, que começou como seminários livres de música e depois se transformou no curso de música. E foi um ambiente importantíssimo na formação de muitos músicos, seja diretamente, porque frequentaram um curso como Tom Zé, por exemplo, fez o curso de composição inteiro, e outros, Marco Antônio Guimarães, do Acti, ou indiretamente, frequentando os concertos que o ambiente criava, como Caetano Veloso, Gilberto Gil. O Caetano mesmo já várias vezes falou do quanto ele é grato a ter tomado contato com uma vanguarda musical. Ele ouviu David Tudor tocar obras do John Cage. David Tudor era um mega pianista que tocava todas as obras contemporâneas mais cabeludas. E ele foi em Salvador, 56, 57, tocar praticamente a primeira audição, obras que tinham acabado de ser compostas. Então, esse ambiente efervescente que ele criou em Salvador nutriu não só quem formalmente estava envolvido com ele, como quem informalmente transitava por ele. Seguindo assim, essa cronologia, pensar que antes, aqui no Rio de Janeiro, ele criou os seminários de música da ProArte. E teve o apoio de um alemão naturalizado no Brasil, chamado Roy Berger, que deu carta branca também para ele poder criar um ambiente musical. Primeiro em Teresópolis e depois no Rio de Janeiro. E esse ambiente continua até hoje. A escola de música, seminário de música ProArte, continua até hoje. Então, foi criado por Hugo Reuter na década de 50. Década de 50 ou 51. Fazia festivais de inverno, né? Como o Hermann Scherchen fazia na Europa e que foram importantes na formação de Hugo Reuter. Então, depois ProArte, foi para São Paulo, criou esse ambiente efervescente, nutriu um monte de músicos importantes, jovens, como ele fez no Rio de Janeiro. Foi para Salvador, fez a mesma coisa, criou esse ambiente efervescente, plantou um monte de sementes. Nessa década de 60, ele ganhou um prêmio da Fundação Ford e tinha uma bolsa uma bolsa não, era uma viagem para Berlim e tinha um prêmio em dinheiro e ele foi para Berlim. E aí ele teve o passaporte recuperado, né, porque ele tinha sido cassado a cidadania dele. Em 62 ele vai para Berlim e ele é chamado pelo Instituto Goethe para fazer uma formação lá em Berlim. Ele passa 2 anos em Berlim, já reabilitado, digamos assim, sua cidadania, e dali, a partir de 64, ele é despachado para o Oriente como diretor do Instituto Goethe. Ele vai primeiro para a Índia, ele passa 5 anos na Índia, cria uma escola de música em Nova Delhi, a Escola Nova de Música em Nova Delhi, e que funciona até hoje. E essa ida para a Índia chacoalhou muito ele, eticamente, esteticamente. E logo em seguida ele foi para o Japão, onde ele passou 4, 5 anos, logo em seguida. E também como diretor do Instituto Goethe. E ele volta para o Brasil em 1975
como diretor do Instituto Goethe, do Instituto Cultural Brasil-Alemanha, no Rio de Janeiro, que foi quando eu conheci ele. Ou seja, a minha ligação com o Karl Reuter acontece um pouco depois da volta dele para o Brasil, depois dessa peregrinação toda. Ele passou pela Europa e pelo Oriente. O primeiro contato meu com ele foi em 1976, ele como diretor do Instituto Goethe no Rio de Janeiro. Ele, como ele fez em todos os lugares que ele teve, ele promovia eventos, festivais. Ele fez um festival chamado Contrapontos. E eu fui assistir a um concerto, era um concerto do pianista Caio Pagano, pianista paulista, e estava lá um compositor, Vili Correia de Oliveira, que havia sido aluno dele em São Paulo, na Escola Livre de Música, né? Um compositor, professor da USP. E eu, aqui no Rio de Janeiro, tinha aula com uma ex-aluna do Vili Correia de Oliveira, Karol Gubernikov, uma pessoa muito, muito jovem, ela, mas muito generosa. Eu conheci ela em 75, 76, na Escola de Música Vila Lobos. E quando o Vili Correia vinha ao Rio de Janeiro, se reunia, a Karol chamava os alunos para encontrar o professor dela, né? Um desses eventos foi um concerto no Festival Contrapontos, onde o Caio Pagano tocou peça de Beethoven, fazia parte de um livro do Vili Correia de Oliveira, chamado Beethoven, Proprietário de um Cérebro. O fato é que eu estava ali junto com a Karol, né? Tinha 16 anos, daí o Vili era assim, um pernambucano sério, assim, falava assim com muita autoridade, né? Quando ele falava uma coisa, você ficava assim duvidava das próprias certezas, né? Que ele falava assim muito para fora, assim, com muita assertividade. Ele chegou para mim e falou assim, numa roda ali: Tato, você está vendo aquele senhor de cabelo branco lá de camisa de gola rolê, azul turquesa e terninho branco? Eu disse, sim, estou vendo. Ó, se você não for procurar ele amanhã, você não fala mais comigo. Se você não for procurar ele amanhã, você não perca o tempo de me dirigir a palavra. Caraca, nossa, eu vi aquele troço, fiquei... Ele falou de um jeito assim que eu não tinha dúvida que ele estava falando sério. É claro que no dia seguinte eu fui procurar o Karl Reuter na casa dele, né? Ele morava nessa época em Laranjeiras. E eu fiz o primeiro contato com ele e logo em seguida eu chamei meu amigo e colega, o colega até hoje, o Tim Rescala, que vai estar com vocês algumas semanas daqui, olha, cara, você tem que ir lá conhecer o Karl Reuter, é incrível. E a gente formou um pequeno grupo, ia ter aula particular com o Karl Reuter em casa, primeiro. E depois na Escola de Música Vila Lobos, depois na ProArte. O Karl Reuter foi diretor da ProArte final da década de 70. E depois, para todo lugar que ele ia, a gente ia atrás dele. E nesse momento, vendo o modo como ele trazia, porque ele voltou para o Brasil, depois de tudo aquilo que ele já tinha vivido aqui, ele voltou atravessado por esses 9, 10 anos que ele passou no Oriente. Então ele chegou enfim, modulado por esse tempo que ele havia passado lá. Mesmo antes de ir, ou seja, a chegada do Karl Reuter no Brasil, o modo de relação que ele tinha com os alunos, ou seja, o ambiente de educação musical que ele instaurou desde o princípio, por um lado, não era absolutamente a única pessoa que fazia isso em termos da educação, porque é a época onde Anísio Teixeira estava fazendo as primeiras experiências, Augusto Rodrigues, a Escola de Arte do Brasil, Paulo Freire mesmo, né? Toda essa pedagogia que parte do aluno, né? Que parte de ouvir, de escutar algo que está ali em estado de latência, e a partir disso que chega a pedagogia desenvolvida.
Essa é a natureza, sempre foi a natureza do modo pedagógico do Kollhoiter, né? Um modo que dava muita importância para a improvisação como um processo de investigação, de autoinvestigação, e um processo relacional, né, entre músicos. Ele dava muita importância à improvisação como ferramenta, além daquilo que ele trazia como técnicas, né, do dodecafonismo, serialismo, serialismo integral, a improvisação, que com certeza no período que ele passou na Índia, isso se desenvolveu mais fortemente dentro dele, porque a música na Índia é basicamente uma música improvisada. Então, tinha esse dado da improvisação, tinha uma escuta, uma habilidade, uma disponibilidade de escuta para aquilo que vinha, né, do aluno, e um faro para identificar algo que fosse singular. E no momento que ele identificava isso, ele não te deixava descansar, enquanto você não botasse isso para fora. E é uma frase que volta e meia ele falava assim: saia da casca, sai da casca. Eu falava muito isso, falava isso quando regia coro, quando regia orquestra, falava isso para os alunos também. Esse sai da casca é porque ele estava vendo que tinha alguma coisa ali dentro da casca e que sai para fora, vem, bota essa voz para fora. Corre o risco, se der errado, não tem certo ou errado, tem que fazer isso audível, tem que fazer essa voz audível. Então, a experiência com o Kollhoiter educador, que eu pessoalmente tive a partir de 75 e durante uns 8, 9 anos, assim, muita intensidade, eu e meus colegas perseguindo o Kollhoiter por onde ele ia, para Belo Horizonte. Ele criou um núcleo importante em Belo Horizonte também, na Universidade Federal de Minas Gerais, um núcleo dedicado principalmente à educação musical. Ele criou eventos periódicos em Curitiba, ele ia periodicamente em Curitiba, que é a minha cidade natal, mas eu não moro lá desde 1970. E ele foi a Fortaleza algumas vezes, como o Roberto lembrou, em 85, eu fui a um curso que o Kollhoiter deu em 81, em Fortaleza, e acho que depois disso ele foi mais vezes. Enfim, ele tinha essa inquietude itinerante de ir levando sementezinhas para os lugares onde, de alguma maneira, ele era convidado, chamado. E nesse momento, assim, ele envolvia muitos alunos em todas as atividades que ele fazia, né? Envolvia os alunos como assistentes, como interlocutores das questões que estavam ativas neles naquele momento, né? Eles eram os primeiros interlocutores. Ele encomendava aos alunos, mesmo com pouca experiência, encomendava obras, criava circunstâncias onde músicos profissionais estavam ali engajados para tocar um concerto, e encomendava aos alunos, aos jovens discípulos, obras para que esses músicos profissionais tocassem. E nesse período ele era diretor ainda do Instituto Cultural Brasil-Alemanha, do Goethe, no Rio de Janeiro, e muitas das aulas eram dadas no escritório do Instituto Goethe, para terror das secretárias da Neném Krieger, maravilhosa Neném Krieger, que nessa época era secretária do Instituto Goethe, que tinha que ficar segurando os telefonemas e as papeladas todas, porque quando alguém abria a porta para trazer alguma demanda administrativa para ele dava uma bronca e dizia: não posso ser interrompido, estou dando aula. Quando ele falava, estou dando aula, é a coisa mais importante. Como é que você vai entrar aqui com assinar um papel? Eu estou dando aula agora, estou dando aula, não está vendo que isso aqui é a coisa mais importante da minha vida? E, enfim, ela nem entrava na sala porque ela sabia, já desde o começo ela entendeu
quem era o Kohreuter, qual era o valor que ele dava para a relação com os alunos, né? Como ele precisava desse ambiente, como ele se alimentava disso. Ele fomentava, né? Ele fomentava, atiçava a fogueira, o fogo, né? Latente ali naqueles garotos, e se alimentava disso, e, enfim, era ressonância. Ressonância. Ressonância é isso. Aquelas frequências ali, elas se amplificavam pela afinidade. Enfim, estou falando aqui há tanto tempo, assim, eu queria muito ouvir assim, percepções ou perguntas de vocês, mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês que não se trata assim de uma reverência a uma figura, a um indivíduo, apesar de que, se você pensa nesse indivíduo e na quantidade e na qualidade dos ambientes pedagógicos, didáticos, culturais, efervescentes que ele foi plantando ao longo da sua existência no Rio de Janeiro, em Teresópolis, em São Paulo, em Salvador, em Belo Horizonte, em Curitiba, na Índia, depois de volta no Rio de Janeiro, Fortaleza, né? Se você pensa nisso, tem uma potência do indivíduo. Mas, mais do que isso, tem algo que é mais forte do que isso, que era o modo como ele lidava com a diferença. Com a diferença. E eu fico vendo isso agora, assim, para conversar com vocês, eu fui atrás um pouquinho do que foi o ambiente musical, como o ambiente musical foi reagindo a essa atuação interferente do Kohreuter desde o princípio. E aí eu vi, assim, nossa, cartas abertas e textos muito severos em relação a ele. E eu fiquei procurando alguma resposta dele que, digamos, tivesse o mesmo nível de violência verbal como reação. Não achei nenhuma. Não achei nenhuma. Eu achei, no caso do Camargo Guarnieri, ele devolveu. Não, Camargo, a gente precisa conversar, vamos fazer um debate público, eu estou interessada na sua posição, eu estou interessado em saber o que você pensa sobre isso. Talvez eu tenha sido mal interpretado, mas vamos conversar. E ele marcou 3 ou 4 eventos, o Camargo Guarnieri não foi, mas enfim, não é nem para a questão de trazer essa polaridade de volta, porque era um momento complexo, né, politicamente, né? O Camargo Guarnieri é um compositor fabuloso, e o próprio Kohreuter era admirador do Camargo Guarnieri, né? O talento musical, da singularidade dele como compositor, como músico, apesar das diferenças estilísticas. Mas eu me lembrei de uma entrevista que o Kohreuter deu na década de 80, onde ele foi perguntado sobre qual o saldo que ele tinha, que ele levava depois, não sei, de 60 anos, né, de ação tão profunda no meio musical brasileiro. O Kohreuter pensou um pouquinho e respondeu: eu sou muito grato aos meus adversários. Eu sou muito grato aos meus... Eu nunca usou o termo inimigo, né? Eu sou muito grato aos meus adversários, porque eles me provocavam, eles me provocaram a investigar dentro de mim as convicções que eu tinha e, eventualmente, me fazer chacoalhar a ponto de eu mudar de ideia ou reafirmar essas convicções. E eu sei que isso era verdadeiro, que o que ele tinha como mais
um traço mais característico da relação dele com o mundo era uma situação de disponibilidade para flechas que vinham e não se sentir também alvo imediato dessas flechas, mas ao mesmo tempo buscar emparelhar o seu olhar com quem acabou de lançar a flecha, e na medida que ele não estava mais lá onde a flecha estava indo, ele não era mais alvo da flecha, mas ele queria entender por que essa flecha foi disparada naquela direção, que ele não estava mais. Então, para terminar, eu queria trazer o próprio Kallreuter falando, um trecho de um documentário que foi feito pelo Sesc na década de 90, a década de 90, para concluir com as palavras dele. Nesse documentário, tem um jovem músico chamado Sérgio Villafranca, um pianista de São Paulo, aluno dele também, tocando uma obra dele chamada Acron. Essa obra, a partitura dessa obra é uma esfera de acrílico, né? Ele chamava bola de vidro, mas era de acrílico. E nessa esfera de acrílico, ele tem signos musicais desenhados em partes diferentes dessa esfera. De maneira que, ao modificar a posição da esfera, modificava a gestalt, como ele falava, da combinatória entre o que estava aqui e o que estava atrás. Né? O que estava atrás se somava com o que está aqui, e você modificava um pouquinho, a gestalt modificava também. Isso, para ele, era um modo dele expressar musicalmente o que ele considerava um salto paradigmático na ciência e na filosofia contemporânea, com a coisa do tempo quadridimensional, da relatividade, né, da mudança da posição do observador. Isso é uma coisa que ele falava muito, né, que ele compunha como exercício de tornar um campo de experimentação das ideias do tempo dele. Eu já acho assim que ele, na verdade, compunha para poder voltar e conversar com os alunos e dizer que aquilo que ele havia pensado fazia algum sentido ou não. A sensação que eu tenho é que as composições dele também eram campo de experimentação pessoal para que ele voltasse ao campo da didática com mais convicção. Né? Então, vamos escutar então um pouquinho o Kallreuter falando do Acron, essa música aí. Tem que começar na autocrítica da pessoa. Quer dizer, nós todos devemos começar. Professor Tato, eu vou pedir que o senhor feche o seu microfone para que não haja eco na transmissão desse vídeo.
Muito obrigado. Vamos aí, comentários, esculachos, perguntas. Impossível esculachos, professor. Nós só temos muita emoção. É o que a gente tem visto pelas perguntas que surgiram do público externo, pelo que temos aqui nos comentários do chat interno. Mais uma vez, nós agradecemos muito, que foi assim de uma beleza, né? Essa sua explanação, Eu vou só pedir uns minutinhos para eu dar uns avisos às pessoas que foram perguntando. Enquanto isso, o professor pode descansar um pouquinho e o professor Stephenson, em seguida, entra com as perguntas. Eu queria acusar aqui a presença da professora Eliana Mira, que é a nossa pró-reitora de ensino, e uma das pessoas que tem dado muito incentivo, né, muito estímulo às nossas produções. Então, aqui fica o nosso agradecimento à presença dela, a participação ativa. Estivemos hoje o dia inteiro em reunião e ela ainda arranjou uma possibilidade de estar conosco. Queria também fazer uma saudação aos nossos alunos, aos nossos estudantes do curso de especialização. No dia 24 de agosto de 2019, teve início esse curso, a primeira edição desse curso foi a palestra de abertura, e a professora Vanessa, que é uma das professoras do curso, lembrou muito bem nesses dias, e a palestra do professor Tato vem só lembrar, marcar da abertura do nosso curso de especialização. A todos, tanto colegas professores como colegas alunos, que também são professores, não são do colégio, mas alguns até são do colégio também. Então, fica aqui essa comemoração, essa celebração, esse momento de celebração. E vou responder algumas coisas que colocaram no chat externo, com relação, por exemplo, à questão da imagem, né, que fica no vídeo para quem está no streaming. Eu peço ao professor Mário, inclusive, que agora pare de compartilhar o vídeo e volte a mostrar uma das duas telas iniciais, ou aquela que... Obrigada. Não é possível aumentar, para quem está no streaming, aumentar a tela para que o palestrante fique maior. Isso é uma organização da própria plataforma que nós temos aqui à nossa disposição para realizar essas palestras. Então, lamentavelmente, eu não posso diminuir o tamanho dessa imagem, seja ela qual for. E aí nós colocamos as imagens do professor Kouai-Reuter, que era quem merecia, nesse momento, a nossa reverência. A outra pergunta que foi feita foi com relação aos certificados das palestras anteriores. A palestra da semana passada, nós ainda estamos concluindo, foi um número muito grande de pessoas presentes, nós ainda precisamos concluir. Então, metade foi enviada e está indo por ordem alfabética, e a outra metade deve ir até o domingo, nós devemos concluir. Se, eventualmente, você ficou sem algum certificado, eu peço que mandem um e-mail para aquele e-mail específico do curso, do evento. Nós temos tido alguns problemas com colegas que se inscreveram e colocaram um e-mail que está voltando com certa frequência. Tem uma pessoa em especial que está nos assistindo e o e-mail dela volta, ela tem comparecido a todas, os certificados foram todos emitidos e eu não consigo fazer com que chegue até ela. Então, por favor, se vocês conseguirem se identificar nessa minha fala, eu solicitaria que vocês pudessem nos encaminhar um e-mail dizendo, olha, não eu mandar para vocês o certificado. Outra coisa diz respeito a esse certificado mesmo, se você não se inscreveu, eu solicitaria que se inscrevesse, para que a gente tenha essa informação mais completa a seu respeito. E coloque o registro do seu nome no chat, na seção de perguntas. Se você não fez esse registro anteriormente, eu não tenho como resgatá-lo. E os certificados estão sendo emitidos justamente a partir do registro no chat. Então, que você, por gentileza, verifiquem isso para que possamos, então, emitir esses certificados todos de maneira correta. Professor Stephenson, peço, então, seu retorno. O professor Tato já está aí, para que vocês façam, então, esse bate-bola aí de perguntas. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua palestra emocionante, é o mínimo que eu tenho para dizer, e foi, assim, fechado, com chave de ouro esse vídeo. Obrigado. Lindas histórias, professor. Né? Realmente, o Kouai-Reuter, ele é isso, ele evoca essas histórias dele e da gente também, certamente. E aí, nós selecionamos algumas perguntas aqui para lhe passar.
O Davi Cardim, ele fez duas, vou tentar condensar aqui. Ele falou que sempre percebe, escuta o nome do Kollhoiter como se fosse uma lenda, mas para ele, ele é conhecido, ele não é conhecido fora do meio acadêmico. Pergunta por que isso acontece, pelo menos é o que ele percebe. E ainda ele continua. Quais movimentos surgiram após a influência de Kollhoiter, considerando a história da música como música barroca, classicismo e romantismo e por aí? Então, eu acho que o vigor da atuação do Kollhoiter pode ser medido pelo vigor da ação, e aí eu não me incluo nesse grupo, da ação dos seus discípulos nas diferentes áreas que eles atuaram e no vigor dos ambientes pedagógicos que ele criou e que se desdobraram, que continuam, de alguma maneira, enfim, abrindo dobras. Alguns deles institucionalmente não existem mais, ou existem, mas têm outra orientação. Mas é isso, as coisas se transformam, se modificam. E acho que a importância dele, você tem a percepção que ele é pouco conhecido fora do meio acadêmico, né? Na verdade, quer dizer, o Kollhoiter, ele nunca atuou exatamente dentro do meio acadêmico. Os empreendimentos pedagógicos dele, na maior parte, foram contraculturais ao que era o eixo acadêmico. Uma exceção da Universidade Federal da Bahia, quando foi um momento muito especial, onde ele realmente criou um ambiente revolucionário. Assim, trouxe músicos da Europa, Suíça, da Alemanha, vários do Brasil, capturou Walter Smetak lá em Porto Alegre. Walter Smetak é um suíço criador de instrumentos incrível, que foi o inspirador e professor do Marco Antônio Guimarães, do grupo Acti. O Kollhoiter, num concerto em Porto Alegre, descobriu aquele violoncelista tocando na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e, numa conversa de bar, percebeu a potência que estava naquele homem. E disse, você tem que vir para Salvador. E os Smetak falaram, vou fazer o que lá? Não sou professor, não sei dar aula, não sei. Vai para lá que eu invento uma coisa, arrumo uma sala para você construir seus instrumentos lá, aí você dá uns seminários. Enfim, tudo o que ele plantou, de alguma maneira, frutificou. Então, você pode, de alguma maneira, pensar nele, voltando àquela imagem do semeador, de ambientes que, por acaso, chamavam, ou não por acaso, chamavam seminários, e que essas sementes frutificaram, né, em diferentes carreiras, em campos diferentes da produção musical, mais experimental, mais popular, e todos eles tinham, na relação com o professor, um canal muito intenso de troca, independente da porção do espectro que cada um desses alunos atuava. Eu não sei, eu acho que essa é uma medida de sobrevivência muito, muito expressiva, né? Muito expressiva, que às vezes independe um pouco da formalização em obras, né? Em obras, Kollhoiter deixou escritos, deixou textos, mas o que ele principalmente deixou foi o que foi experimentado pelos alunos e pelos que transitavam pelos ambientes que ele fomentou. Mal comparando, assim, você pensa, assim, Pitágoras também não escreveu nada, né? Ou seja, no entanto, não estou comparando Kollhoiter a Pitágoras, mas é só pensando que existe um tipo de atuação que se dá através do contágio. Através do contágio. E o que sobra é aquilo que ressoa. E quando ressoa, esse que ressoou vai contar aquela história, vai contar ou vai continuar fazendo aquela frequência vibrar e passando ela adiante. E, enfim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não, acho que eu me enrolei um pouco. Por aí, não tem importância. Professor, o André
Cabral pergunta o que o Kohreuter achava da história da música, né? Como ele enxergava a história da música. E eu vou acrescentar também como ele enxergava a educação musical, o ensino musical. E aí, para completar um pouco mais, o Kohreuter falava que o seu método era não ter método. Né? E o que realmente ele queria dizer com isso? Né? Você até explanou no início da sua fala, né? Falou que ele tinha, na verdade, uma escola, eram muitas escolas, então acho que aí já se desenhava o método dele. Uhum. Então, em relação à história da música, primeiro, quer dizer, o Kohreuter, quando chega aqui no Brasil, ele traz uma efervescência da produção musical que acontecia na Europa já antes da Primeira Guerra Mundial, e isso continua aqui. E quando ele chega aqui, se por um lado, em termos pedagógicos, existiam outros indivíduos, outros núcleos, pequenos núcleos, que tinham também esse modo de ação que era constituído a partir daquilo que se recebia do aluno. No campo da educação musical, não. No campo da educação musical, o panorama que ele encontrou quando chegou aqui era um panorama extremamente acadêmico, por um lado, e por outro lado, muito vital e vigoroso no campo da música popular. Então, ele logo se deu conta que essa natureza da música que se produzia no Brasil era muito potente, e isso influenciou muito o pensamento musical dele, né? De pensar num arco de educação que não distinguisse entre aquilo que é considerado a alta cultura, até aquele momento, né? Uma música erudita e uma música popular. Ele encarava esse espectro como igualmente merecedor de investigação, de estudo, de análise. E, em termos da história da música, ele, principalmente a partir da ida dele para o Oriente, ele achava que o racionalismo, do qual ele próprio havia sido um arauto, né, trazendo técnicas musicais muito intelectualmente complexas, e esse modo de pensar estava superado, que era preciso se conectar com um modo de existência que tinha o racional, mas que dava ouvidos e espaço e soltava as rédeas da intuição e do que ele chamava nessa fala ele fala da emoção, né? Quando ele fala emoção, ele fala de alguma coisa que transborda um método, que transborda a técnica, né? Então, digamos, ele tinha uma concepção da história da música que ele herdou do Scherchen, ele herdou do Hermann Scherchen, onde ele colocava no mesmo patamar a polifonia da escola flamenca medieval, a polifonia pré-renascentista, e as obras compostas ontem, ou que estão sendo compostas agora. Ele estabelecia conexões e ligações entre esses dois momentos da história da música judaico-cristã, branca, burguesa, europeia, né? A gente está falando de uma música europeia, mas mesmo dentro dessa música, ele colocava no mesmo plano esses dois momentos. E quando você olhava para Guillaume de Machaut, para Missa de Notre Dame, você olhava para a Sinfonia Opus 21 do Webern, você entendia, caraca, tem muito a ver mesmo. Tem muito a ver, elas conversam uma com a outra, elas têm 400 anos de separação, mas elas conversam uma com a outra. E com as décadas dele no Brasil, desde o primeiro momento, ele ampliou esse espectro para a música popular. Então ele chegou a escrever um livro de arranjo, de harmonia de jazz, e ele foi professor de músicos populares importantes como Moacir Santos, Tom Jobim, mas Tom Jobim era um garoto de 13 anos, mas aqueles que procuraram Kohreuter
já com mais uma personalidade já minimamente desenvolvida, Moacir Santos, Maestro Cipó, Severino Araújo, Paulo Moura, Maestro Gaia. Paulo Moura, na verdade, eu conheci o Kollreuter na volta dele do Oriente. Mas esses músicos também tinham interlocução muito ativa e o Kollreuter se alimentou muito dessa energia que vinha da música popular. Então, a questão da história da música, o que é particular no Kollreuter, é, por um lado, uma dissolução da ideia de cronologia e, por outro, a pulverização daquilo que era um corpo de música com M maiúsculo para poder abrir espaço para outras músicas. Músicas de outras culturas, música popular, diversas origens. Não havia distinção entre essas matérias na mesa, na mesa de análise dele, naquilo que ele considerava como matéria de reflexão. Maravilha, professor. Aqui tem uma não é uma pergunta, depois ela faz, mas ela aproveitou essa história para contar também a história dela, eu acho que é importante. A Seu Jane, ela diz que a avó dela tem 96 anos e veio da Hungria fugida da Segunda Guerra. E aí ela lembra, são muitas histórias. E ela diz, a gente não faz noção do que eles enfrentaram realmente. Imagina os músicos, né? A história do Kollreuter, representando aí os músicos, os artistas, né? Que eles passaram. E aí ela pergunta, aqueles símbolos, desenhos, significam o que é o certo? Ela pede para que você possa falar um pouco. A bola vem simbolizar o mundo, a música universal, não é? Ela está perguntando, né, a simbologia da bola. Como é o nome dela, Roberto? Eu entendi aqui que é Seu Jane, Seu Jane. Céu, ou céu, né? Céu Jane. Céu Jane. Então, olha só. Bom, no caso do acrônimo e desse código simbólico da escrita do Kollreuter nesse momento, que ele chamava de planimetria. Né? O que é planimetria? Ele, em vez de usar a escrita musical tradicional, né, com pentagrama, ele usava figuras geométricas que designavam ordens de grandeza de duração. Então, o círculo era um som curto. Quanto dura um som curto? Depende, é relativo. Um triângulo era um som de duração média e um quadrado era um som de duração longa. No momento que você faz uma constelação com essas figuras, você estabelece linhas, digamos, de conexão possíveis entre elas, você está estabelecendo percursos possíveis entre essas notas que não estão pré-definidas como alturas. Não estão pré-definidas como alturas. Elas estão propostas como uma gestalt, como uma constelação móvel, com várias direções possíveis que você pode ter de uma figura para outra, você pode tocar dessa para aquela, ou daquela para aquela, ou daquela para aquela. Ou seja, tem muita improvisação, tem margem para muita improvisação por conta dessa escrita. Né? E a bola, ele tinha, quando ele voltou do Oriente, isso era muito forte nele, uma ideia de qualquer tipo de dualidade marcada, de oposição, de polos opositores marcados, não fazia muito sentido. Né? Ou seja, há 5 anos, 6 anos na Índia e mais outro tanto no Japão, ele começou a perceber uma relação entre os opostos que era de outra natureza. Né? Quando você pensa no Yin e Yang, né, da China, é um modo de relação entre opostos que é diferente de uma oposição de fricção. No Yin e no Yang, né, o Yin, a parte branca, tem uma bolinha preta dentro dele. A parte preta, né, que é uma forma que expande, tem uma bolinha branca dentro dele. Ou seja, cada oposto tem no seu íntimo a substância daquilo que lhe é oposto. Então, não é uma questão
polarizada entre os extremos. Então, isso vale para consonância-dissonância, para todos os aspectos que na música de tradição europeia são muito marcados. Então, a bola acho que simboliza também um pouco disso. Acho que você tem razão. Talvez tenha uma ideia de superpor tempo e espaço, né? Superpor tempo e espaço. Ao você juntar uma coisa que está no lado escuro da bola, digamos assim, no lado oposto, com aquilo que está aqui na frente. Perfeito. E aí vou aqui tentar juntar duas perguntas, uma da Valdinéia Dias dos Santos e outra do Matheus Rodrigues Santos. A Valdinéia diz: então podemos dizer que a música de vanguarda no Brasil tem influência da técnica de Kochreuter, né? Pelos compositores, músicos que ele, né, que beberam ali na fonte, de certa forma isso já está traduzido, você pode até comentar um pouco mais. E aí, seguindo o Matheus, podemos dizer que Kochreuter foi um dos precursores da metodologia ativa no Brasil, desse novo jeito de olhar para o aluno? Sim, com certeza. Com certeza. Como eu disse, outros educadores muito importantes agiam da mesma forma e criavam ambientes a partir desse pressuposto, de que eu tenho muita coisa para escutar ali antes de chegar e despejar. Tem que escutar, tem que, de alguma maneira, receber isso para me transformar, modular aquilo, as minhas certezas e devolver isso modulado. Então, isso com certeza. Em relação à música de vanguarda, né, se você vê, observa desde a chegada dele em 1937, os núcleos que ele criou no Rio de Janeiro, em São Paulo, os compositores lá que depois fizeram um grupo Música Nova, né, Gilberto Mendes, Vílio Correia de Oliveira, Júlio Medalha, Rogério Duprat, e depois em Salvador. Daí ele foi para Salvador, daí mesmo aqueles que não eram do curso, como Tom Zé era, com Caetano e Gil, ficaram cheios de minhocas, de frequentar os concertos, de aqueles seminários livres que ele dava. Então, imagina só, os músicos que ele formou em São Paulo, o Júlio Medalha, Rogério Duprat, quando os Caetano e Gil e Tom Zé foram para São Paulo, deu uma faísca, um encontro, porque eles se completavam. Você vai ver os discos da Tropicália, os primeiros discos, os discos mais experimentais, é exatamente o encontro desses dois frutos dos ambientes criados por Kochreuter. Por um lado, os alunos da Escola Livre de Música de São Paulo, arranjadores e compositores de vanguarda, e por outro, músicos populares baianos que transitaram pelos ambientes pedagógicos. E você vai escutar, né, os discos dessa época, você percebe o drive, o impulso, o risco e a disposição para a experimentação dos dois lados, né? Então, sim, você pode dizer que o que se chama no Brasil de música de vanguarda, de música experimental, ou seja, é muito difícil que você não vá bater em Kochreuter em algum dos ambientes que ele criou. Perfeito. E aqui a gente tem uma pergunta, uma provocação do Tiago Ferreira de Aquino, que é professor do Departamento de Música aqui do Colégio Pedro II, e ele diz que, assim, gostaria de perguntar quais as semelhanças e diferenças nas relações entre música e política, visão de mundo no século XX, das cartas abertas e no momento atual, né? Ele está aqui contextualizando o que aconteceu antes e o que estamos vivenciando. Como é o nome de quem pergunta? Tiago de Aquino, professor de música aqui do colégio. Ô, Tiago, nossa, quando eu fui revisitar esses textos tão duros que foram escritos na época da carta aberta do Camargo Guarnieri, isso me trouxe imediatamente para agora, né? Quando você vê o teor das cartas, o ódio, a caricatura, a distorção que está ali em cada frase, nos termos usados, nossa, remete diretamente para um campo da difusão do pensamento, difusão de ideias, que é uma das, digamos, um dos eixos informacionais do momento político que a gente vive. Você pode pensar que hoje em dia você tem basicamente
dois campos de expressão dessa polarização política. Num desses campos, você tem um processo de difusão baseado no eco e na reverberação, né? Em alguma coisa que é irradiada de um núcleo e que é ecoada de forma acrítica, sem modulação, disparada, reencaminhada, muitas vezes impulsionada por robôs ou por indivíduos, mas o fato é que essa informação ela circula de forma acrítica, né? E aí você precisa renovar a informação, porque com o eco e reverberação, eles desvanecem com o tempo. Então, digamos, a matriz continua emitindo essa informação que propaga dessa forma, como eco e reverberação. Do outro lado, você percebe que existem, quase como reação a esse modo de propagação, iniciativas que vão se dando na borda, na beira, na periferia. E nas periferias mesmo, no sentido concreto, quando você vai ver a potência de muito que está sendo feito hoje em termos de agenciamento social, de produção artística, de produção de pensamento, naquilo que era invisível em termos do corpo principal da cultura brasileira, você percebe que o que acontece ali circula por ressonância. E quando uma coisa circula por ressonância, ela ativa e se ativa e transforma. A ressonância, quando uma frequência vibra por ressonância, é imprevisível o que pode acontecer. A ressonância pode destruir pontes, né? Ou seja, clássicos exemplos de pontes que a frequência do vento entra em sintonia com a frequência da corda da ponte, vamos dizer assim, a ponte não vai ter alternativa a não ser vibrar até a catástrofe, até a sua decomposição. Ou a soprano que faz vibrar a taça de cristal, né? A taça de cristal não tem alternativa. Se a soprano vai dar uma intensidade X, a taça vai acompanhar, porque aquela frequência é a frequência da taça. Ela entra em vibratilidade. Então, nesse momento atual, quando você compara com aquele momento, a polarização que se dá hoje é uma polarização entre dois modos de propagação. Você pode pensar que tem no campo sonoro um modelo, né? Um modo de propagação se aproxima da ideia de eco, de reverberação, onde a informação circula de forma acrítica e precisa ser reiterada e renovada a todo momento. E, de outro lado, uma difusão que se dá por reverberação, por afinidade. Tem esse nome maravilhoso da ressonância, que é vibração por simpatia, né? Vibração por simpatia. Então, se você vai ver esses núcleos periféricos a esse digamos, núcleo hegemônico que no momento está instaurado politicamente, institucionalmente, você percebe que o modo de ação dessas iniciativas periféricas é um modo de ressonância. Então, você tem essa polarização hoje, sim, e está evidenciada por essa diferença entre modos de propagação. De um lado, eco e reverberação, do outro lado, ressonância. Daria panos para a manga para poder, né, falar sobre isso. Com certeza, inclusive na questão da composição, da estética musical atual, né, certamente. Eu vou aqui trazer um comentário do Felipe Santos, que foi seu aluno, né, e aí depois já trago a pergunta aqui de uma participante. Ele disse aqui, o Felipe, que foi seu aluno e jamais vai se esquecer do instrumento que você criou, a Geralda. Né? E aí eu já emendo aqui a pergunta da Dulce Marta Lemos Lino, acho que é isso. E aí eu não sei muito bem se é isso que ela quis perguntar, que faltou aqui a palavra. Ela disse que tem uma curiosidade. O que a música de tato, né, que sua música, o professor, aprendeu a aprender, acho que ela quer dizer que tem a ver com a música de Kohreuter. Entendi. Como é o nome de quem perguntou? Felipe o Felipe foi seu aluno e falou da Geralda, né, que não vai jamais se esquecer da Geralda. E a Dulce Marta perguntou sobre a sua música Aprendeu a Aprender, a relação dela com a música de Kohreuter. Nossa, que bela formulação, aprender, porque é exatamente disso que se trata. Exatamente disso que trata. Da mesma maneira que para o Kohreuter, a questão da composição não
não era uma via isolada, separada do resto das suas atividades. No meu caso também é a mesma coisa. Quando eu estou numa sala de aula, e eu tenho um prazer assim, enorme de estar... não precisa ser sala, pode ser num ambiente qualquer, mas de alguma maneira eu sinto que é tudo composição. É tudo composição. Não tem diferença entre o instrumento que o Felipe falou, né, a Geralda, que para montar demora 4, 5, 6 horas, apertando parafusos, esticando cordas. Não tem diferença entre apertar um parafuso 3/8 e sentir aquele torque preciso quando o parafuso encaixa. O parafuso devolve para a mão uma tensão, né? Ou a tensão de uma corda, você sente a fala ou a resposta daquela tensão que vai aumentando na medida que você vai aumentando a torção. Tem uma conversa que se dá entre dois sujeitos, vamos dizer assim, eu e um objeto que não é mais um objeto coisa, é um sujeito. Isso é composição também. A música que eu vou tocar depois e que eu fiz para aquele instrumento, eu não sinto muita diferença entre esse montar, apertar parafusos e tocar. E pensar, é tudo parte de um contínuo. Nesse sentido, eu sinto que eu devo muito ao Kollreuter, nessa forma de dissolver as fronteiras entre os vários campos em que ele atuava. Ele não segmentava, era tudo uma coisa só. E no caso dele, eu sinto que o eixo era a educação musical. Tudo que ele fazia eram modos dele exercitar questões que ele trazia de volta para compartilhar com os alunos. Professor, estamos já terminando. Faltam aqui... Tem muito mais perguntas, mas separei mais 3 para a gente ir já se encaminhando aí para o final. Tá bom? Pode ser? Claro. Então, vamos lá. A Sheila, que é a nossa aluna aqui da pós, Sheila Delesopolis, me desculpe, Sheila, se não é assim a pronúncia. Ela pergunta, como foi que Kollreuter se desvinculou da ideia de seguir o modelo do Congresso de Praga, de 1949, e quando ele parou com a ideia do resgate das músicas folclóricas e seguiu como um semeador do novo? Se eu entendi a pergunta da Sheila, quer dizer, o Kollreuter ele nunca operou a partir de matéria musical folclórica, né? Ele nunca foi, enfim, até por uma questão de honestidade, né? Imagina só, um alemão chegando aqui, encontrando essa potência, essa vitalidade, ele não se sentia autorizado e nem era o papel dele, ele não sentia que era honesto dele lidar com essa matéria. Então, o que aconteceu a partir do Congresso de Praga é que ele ficou sozinho, no primeiro momento, mas logo em seguida ele foi para São Paulo e plantou um monte de minhocas na garotada paulista lá, o Rogério Duprat, Júlio Medalha, Gilberto Mendes, e essa galera que depois se juntou com os baianos, foi para Salvador e fez a mesma coisa. No fundo, ele não considerava esses dissabores como catástrofes. Lembra que no final do vídeo ele fala dos desafios, né? Se não tivesse desafio, é como não tem sentido. Ele se alimentava um pouco disso. Essa ideia da autocrítica que ele fala ali não era uma coisa da boca para fora, não. Era um exercício cotidiano. A primeira coisa que ele dizia quando ele estava diante de uma classe nova, os alunos ouviram isso trocentas vezes. Olha, você tem que... Toda aula você tem que... um número mínimo de porquês que você tem que falar. A coisa mais importante que você pode trazer para uma aula é porquê. E aí você tem que pregar no seu banheiro, porquê, na geladeira, na cabeceira da sua cama.
E isso não era da boca para fora, porque às vezes eu me lembro de uma aula assim, no final da aula, ele falou: você está gripado, doente, está com alguma coisa? Não tem nenhum porquê aí. Cadê o porquê? Ele precisava disso. Ele precisava de ser provocado, questionado, cutucado, porque ele tomava isso como um estímulo para que ele repensasse. Espera um pouquinho, será que eu acredito tanto nisso? Será que... sim, até agora acredito. Daí ele devolvia. Ou então ele se colocava em crítica. E às vezes isso gerava, às vezes não imediatamente, mas gerava alguma modificação. Ele não era insensível a essas provocações que ele fomentava. Um provocador nato. Sim, né? Certamente. Professor, então a penúltima pergunta aqui do professor Mário Dantas, daqui do curso, do departamento, e ele pergunta aqui se você poderia falar de alguma premissa pedagógica musical que possa se abstrair do manifesto Música Viva, né? Que você trouxe para a gente. Tá. O manifesto Música Viva, ele era um manifesto muito explícito de trazer para o contexto da cena musical brasileira uma disponibilidade para experimentação, não só para alguma coisa que vinha de fora, né, que vinha da Europa, como um cânone, mesmo que muito novo, mas como um cânone, mas trazer um sentido de experimentação mesmo para a produção musical que o ambiente musical não fomentava, né? Então, eu só recupero um pouquinho a pergunta aí, porque já me esqueci do começo dela, desculpa. Sim, claro. Ele pergunta se tem sobre alguma premissa pedagógica musical que possa se abstrair do movimento Música Viva, né? Obrigado pelo Chorreiter. Tá bom. Então, o que foi se constituindo como uma prática pedagógica do Chorreiter foi se constituindo a partir dali ao longo dos anos e dos ambientes que ele foi formulando. Alguma coisa que já estava assim desde a origem, e isso, de certa maneira, você pode dizer que já estava assim no manifesto, porque foi isso que aglutinou em torno dele um grupo tão expressivo de jovens compositores e músicos importantes, e musicólogos importantes, que deram apoio, né, à atuação do Chorreiter naquele momento, que é a convicção de que a singularidade de quem o procurava era mais importante do que qualquer coisa que ele tivesse a oferecer. Então, existe um foco muito grande do introdutor do decafonismo, das técnicas de composição europeia. Isso, no fundo, na verdade, não era tão importante quanto a capacidade dele de perceber em quem o procurava uma singularidade e reforçar essa frequência por ressonância. Isso fez com que cada um que o procurou em áreas diferentes da música levasse essa ressonância para suas práticas. Isso é um modo pedagógico muito potente. É um modo fundamentado na escuta, que se nutre pela escuta, que chega com proposições, chega com uma proposição, mas não é impermeável à escuta. Ao contrário, depende dessa escuta. Se alimenta, se nutre disso que vem de quem o procura supostamente como mestre, como parâmetro, né? E tinha esse lado que era muito cativante na personalidade do Chorreiter, que ele era fascinante como indivíduo, né? Seu posicionamento político, seu posicionamento ético, seu humor. Tinha um humor muito particular. Seus hábitos, por exemplo, ele era
louco por chocolate, né? Ele fazia qualquer coisa. O chocolate era mais importante do que muitas coisas. Talvez não tão importante quanto os alunos e as namoradas. Professor, última pergunta aqui, e é interessante porque, na verdade, é interessada realmente ao senhor, né? A da Michele Cavalcante, e ela traz aqui que Kohreuter falava do currículo como uma estrutura aberta, da necessidade de levar o aluno à controvérsia e ao questionamento do que se ensina. Ok, e aí ela pergunta, na sua opinião, quais os movimentos de invenção são mais urgentes, né, na educação musical no Brasil, para que consigamos nos aproximar de tal desacomodação? Então, é uma reflexão, né, do que ela, pelo menos que eu entendi, do que o senhor pensa a respeito da ideia do Kohreuter, da sua ideia também, né, esses novos tempos de educação, de ensino musical, tudo isso. Essa é uma pergunta assim, profunda, né? Profunda, porque, na verdade, o que está posto quando se propõe uma educação musical que que consiga, de alguma maneira, escapar dos paradigmas, digamos, da cultura onde ela foi gestada, e, de certa maneira, essa educação musical ela é muito funcional no âmbito daquele contexto cultural ou de contextos que são derivados desse contexto principal, mas ela tem muita dificuldade de operar quando se trata do som do mundo, da maneira como o mundo soa. Como lidar com isso que não cabe num pentagrama, que não está afinado em 440 Hz, que não tem tempos regulares, como ao mesmo tempo se nutrir dessa informação e devolver essa informação sob a forma de novos parâmetros. Em momentos diferentes da história do humano, né, recente, a partir da década de 40, isso foi experimentado. Então, na França, final da década de 40, quando Pierre Schaeffer, no estúdio de gravação, começa a ouvir um som gravado repetidas vezes e perceber as dobras de sentido que só se revelam na escuta repetida daquilo, e chegar à conclusão, caraca, esse som tem muito para me ensinar, tá tudo aí, eu que não estava conseguindo escutar. Porque eu precisava desse refinamento, dessa repetição para poder falar sobre esse som. Eu não posso falar sobre ele abstratamente, eu preciso falar concretamente dele. Então, a ideia de uma educação musical, de uma educação sonora, que parta da complexidade de como o mundo soa, porque essa complexidade ela está nas obras, nas composições, que são feitas já há décadas e décadas. Então, a educação musical precisa dar conta do ruído, como lidar com o ruído que não seja uma forma alguma coisa que tem que ser mantido à parte, né? Existe um som musical e um som que é considerado ruído como uma imperfeição, né? Ninguém pensa isso hoje, né? Mas isso ainda sobrevive no corpo principal dos currículos de educação musical, né? Essa reverência ao som com altura definida, essa dificuldade de lidar com a complexidade do ruído, por exemplo, ou com a irregularidade de eventos que acontecem ao acaso, né? E de não se sentir angustiado por isso, por você não ter controle, né? Porque não é uma questão de controle. Isso foi alguma coisa que também o Kohreuter passou por esse processo quando voltou do Oriente, de ter clareza que não se trata de controle, se trata de fluir com algo ou com alguém, ou que não está tudo na esfera do sujeito propositor, não está tudo na esfera do professor que chega com um plano de aula pronto. Um plano de orientação é bom, mas é bom para quê? É bom para você poder jogar ele fora no momento que você está diante de
de indivíduos singulares, com as suas questões singulares, e aí o plano vai se esfacelando pouco a pouco. Algo pode até sobreviver ao longo do percurso. O que sobreviver é porque precisa sobreviver. Se você tiver uma relação de escuta e se nutrindo daquilo que está concretamente ali nesse, naquele, naquela, naquele outro indivíduo que está naquele momento interagindo com você, o plano se explode. Então, é difícil, às vezes, para um organismo acadêmico, estruturado a partir dessa segmentação do conhecimento, e muito voltado para um corpo cultural que é a herança dessa música com M maiúsculo, se desvencilhar disso. Por isso, a maior parte dos empreendimentos pedagógicos do Kohreuter não se deram no âmbito acadêmico, com raríssimas exceções. Como eu disse, Salvador foi um caso excepcional de um regente absolutamente viajante que chamou um grupo de artistas viajantes e deu carta branca para eles. Se isso depois virou curso de música, Universidade Federal da Bahia, naquele momento eram seminários livres de música. Foram se estruturando academicamente ao longo do tempo. Então, nesse sentido, a atuação do Kohreuter não foi uma atuação acadêmica. Quando você pensa em outros educadores, como Murray Schafer, por exemplo, que também partem de uma base concreta para desenvolver a pedagogia que não está no código musical convencional. E com todo o desafio, e com toda a vertigem, e com toda maravilha que pode ser você lidar com o que efetivamente soa. E, de alguma maneira, buscar instrumentos e ferramentas para poder interpretar, receber, analisar, eventualmente, devolver sobre a forma de proposições criativas, composicionais ou proposições pedagógicas. Os modelos se transformam na medida em que você se alimenta do que efetivamente acontece, não através de alguma coisa que foi constituída para dar conta de uma linguagem que, enfim, está localizada no tempo e no espaço. O que não significa abrir mão desse patrimônio da humanidade. Código, dos instrumentos, das ferramentas, do repertório, das questões estéticas e estilísticas, não significa abrir mão. Não, de novo, volto para essa horizontalidade que a missa de Guillaume de Machaut, escrita no século XIV, tinha com a Sinfonia Opus 21, ou com uma obra escrita 2 anos atrás, e com um arranjo feito pelo Rogério Duprat para uma canção do Caetano Veloso. Muitíssimo obrigado, professor. Essa última aí pode se desdobrar em outras questões, certamente. Nós temos outras perguntas, vamos lhe encaminhar para que possa olhar com mais calma. Muitíssimo obrigado, professor. Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui e trazer a memória, assim, fazer esse tributo ao Kohreuter. É isso mesmo, um tributo ao Kohreuter. Nós agradecemos muitíssimo. Os comentários são, assim, todos muito emocionantes. Depois nós vamos fazer chegar ao senhor. Nós agradecemos mais uma vez, em nome do Colégio Pedro II, por ter aceito esse convite de uma maneira assim, tão gentil, tão generosa, de ter vindo aqui falar sobre esse grande mestre que foi Kohreuter. Agradecemos também a todos que estão nos acompanhando. Temos aí um número bastante razoável, bastante grande até, de pessoas que vêm nos acompanhando ao longo desse mês. Há algumas perguntas aqui sobre a questão dos certificados, de terem entrado na sala. Não há necessidade de entrar na sala, precisa apenas que vocês registrem o nome no local reservado na seção de nome perguntas, para que nós, então, possamos fazer essa coleta depois de nomes e a conferência e emissão de certificados. Então, mais uma vez, a todos que nos acompanharam, muito obrigada, uma boa noite. Nós voltamos aqui agora daqui a 15 dias. Na semana que vem nós não temos, na quarta-feira, e vamos ter agora só no dia 9, com a professora Luciana Requião,
também lá da UF, e ela vai falar sobre música e os educadores, né? Então, é uma palestra, inclusive, mais aberta, tem a questão musical, mas tem outras questões também envolvidas. Convidamos a todos, o senhor também é convidado de agora para sempre, né? Sempre que nós fizermos isso. Agradecemos aos nossos alunos da pós, que estão aqui também em massa, aos colegas do departamento. Vamos encerrando a transmissão, desejando a todos boa noite, e até o dia 9 de setembro, quando teremos a professora Luciana Requião aqui conosco. Até logo, então, vamos encerrando aqui. Tchau, professor. Tchau. Você pode ficar na sala, eu vou só encerrar a transmissão. Tá bom.